Olá amigos, vamos estudar a lição número 10, a lição de quinta-feira, dia 3/9, que fala sobre a dinâmica dos pequenos grupos. Muitas pessoas se sentem mais à vontade dentro de um pequeno grupo do que mesmo dentro da igreja. Existem aqueles que se sentem à vontade, assim, tranquilos em qualquer lugar, não fazem nada, são pessoas que gostam da ociosidade, tá? E logicamente que quando se fala em pequeno grupo, se fala em ação. Se fala em pessoas motivadas, se fala em pessoas que estão interagindo uma com as outras, tá? Há pessoas que não gostam de sair da zona de conforto de forma alguma. Até tem uma história de um cidadão que morava no centro do Brasil e por uma questão de não criar nenhum preconceito, não vou dizer a região onde essa pessoa morava, mas era uma pessoa tranquila, que foi convidado para estar na guerra. E o soldado que chegou disse: o senhor está convocado para ir para a guerra. E ele então, com um pedacinho de capim no canto da boca, disse: mas moço, para ir para uma guerra carece de muita gente fazer uma guerra. E o soldado disse: por isso nós estamos já recrutando bastante gente. Ele pensou um pouquinho e disse para o soldado: sabe de uma coisa? Que se tem muita gente, não carece eu. Então vou ficar por aqui mesmo. E ficou ali na sua zona de conforto. É isso que nós temos que pensar na lição de hoje, a lição de número 10, a lição de quinta-feira, sobre a dinâmica dos pequenos grupos. Ellen White escreveu o seguinte: Jesus está sempre presente nos pequenos grupos. E ele, coloca o seu Espírito Santo para trabalhar com as pessoas, renovando as energias dessas pessoas, para que os instrumentos humanos se ponham em atividade com vistas a salvar aqueles que estão perdidos. Olha que funcionalidade maravilhosa que existe no pequeno grupo, salvar os que estão perdidos. E Jesus está sempre presente nos pequenos grupos. Pequenos grupos ajudam a espiritualidade da igreja, isso é inegável. Pessoas que estão nos pequenos grupos se tornam mais atuantes na igreja também. São pessoas mais motivadas, são pessoas que gostam de estar lidando com outras pessoas, gostam de estar assim trabalhando, colocando-se em operação, gostam da solidariedade, gostam de estar compartilhando experiências. E isto se torna uma bênção para a igreja, quando as pessoas estão justamente neste ponto de efervescência espiritual. Um rapaz que era muito rico procurou um sábio uma vez, porque ele era rico, mas era infeliz. E ele disse para o sábio: sábio, eu não sei o que acontece comigo, eu estou assim, na plenitude da minha juventude, tenho bastante dinheiro, mas não me sinto feliz. Por que será? O sábio disse: olha, vai até aquela janela e me diga o que você está vendo. O rapaz foi até a janela e, através do vidro da janela, ele olhou a rua e voltou-se para o sábio e disse: eu estou vendo pessoas, homens e mulheres que vão e vêm, vão. Estou vendo um mendigo pedindo esmola ali na frente. Aí o sábio disse: então vem aqui um pouquinho, olhe nesse espelho agora. O rapaz olhou no espelho e disse, o sábio perguntou: o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo a mim mesmo. Então o sábio disse: olha, eu gostaria que você tirasse uma lição dessa questão de olhar para fora. Olha, a janela tem vidro e o espelho também tem vidro, é o mesmo material. Tanto o vidro da janela quanto o vidro do espelho são o mesmo material, a mesma matéria-prima. O que acontece é que o vidro do espelho tem uma película de prata, de maneira que quando você olha através do vidro do espelho, você só consegue ver a você mesmo. Eu queria que você tirasse uma lição desses dois materiais, que é o seguinte: se você retirar a película de egoísmo que existe no coração ou na vista, você vai conseguir enxergar o próximo. O rapaz pensou um pouco e disse: sabe que o senhor está me dando uma ideia fantástica? Realmente eu tenho olhado somente para mim mesmo. Será isso o egoísmo? O sábio disse: com certeza deve ser o egoísmo. E hoje a gente pode também tirar uma lição. Se nós temos nos olhado ou temos olhado apenas para nós mesmos, nós não temos visto a necessidade de outras pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente olha só para a nossa vida, não estamos vendo o vizinho que tem problema, que tem discussões familiares, que precisa de Jesus na vida. Eu tinha uma vizinha que era um inferno na vida dela, dessa família. Essa família vivia num desacordo tremendo. Eu presenciei várias brigas dessa família, onde a mulher brigava com o marido, jogava as roupas dele para fora de casa, jogava álcool, tocava fogo, ele pegava uma faca, ela fechava o portão, era um desespero, grandes palavrões assim que ninguém conseguia escutar.
Até que um dia Jesus entrou nesta casa. Uma pessoa passou, pediu para orar por eles, ofereceu um estudo bíblico e hoje essa família serve a Jesus. Uma bênção, uma quietude, uma paz. Percebeu como existem pessoas necessitando ao nosso redor? Se nós estivermos olhando apenas para nós, ou seja, se a película do egoísmo está em nossos olhos, nós não estamos vendo a necessidade das pessoas. Quem abre assim, quem abre a porta da caridade ou acende a luz da caridade ou do amor ao próximo, é o primeiro a ser beneficiado. Por quê, gente? Porque o próximo, o amor ao próximo, tem muitas maneiras de se apresentar. O amor ao próximo pode ser, por exemplo, um sorriso gentil. O amor ao próximo pode ser, por exemplo, uma palavra que anime e consola. O amor ao próximo pode ser um abraço de ternura. O amor ao próximo pode ser um aperto de mão. Pode ser um pedaço de pão que nós damos para alguma pessoa. Pode ser um minuto de atenção. Pode ser um gesto de carinho. Pode ser uma frase de esperança. E quem pode dizer, qualquer um de nós que nunca precisou de uma dessas coisas? Talvez, se nós já vivemos isso, temos que transmitir isso para outras pessoas, porque há outras pessoas necessitando. Por isso que o pequeno grupo ele é dinâmico, ele é ativo, porque as pessoas estreitam os laços de amizade, de irmandade, e acabam então com isso se tornando um grupo forte, e esse grupo forte vai para a igreja, e a igreja se torna forte também. Aqui tem uma pergunta, a pergunta número 8. Olhando os grupos mencionados no texto bíblico, que virtudes esses grupos possuíam e que tarefas eles estavam empenhados em fazer. Aí nós temos um texto, Atos 4:31, que diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Atos 12, verso 12, depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Atos 20, 17 a 19 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, o apóstolo Paulo, e tendo eles chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo eu me tenho portado entre vós sempre desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade. Em Atos 20, 27, 32, e Paulo continua dizendo: porque eu não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Portanto, diz o apóstolo Paulo aos anciãos daquele pequeno grupo: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança a todos os que são santificados. Veja que esses textos falam de ação ativa, pessoas proativas. Paulo dizendo que estava muito contente de ter estado com ele, de ter trabalhado com ele. O apóstolo Pedro, quando saiu da prisão, foi à casa de uma pessoa, de Maria, mãe de João Marcos, que estava em oração aquele grupo. E tudo isso mostra que a atividade do grupo, as virtudes do grupo, estavam orando, estavam estudando, estavam visitando uns aos outros, estavam se aconselhando, estavam em conexão com o Espírito Santo, estavam pregando a palavra. Que bênção que foram e que eram os pequenos grupos primitivos. As pessoas se intercediam uns pelos outros, cuidavam uns dos outros, repartiam os seus bens. A Bíblia diz que era só o coração do povo era um só, todos se administravam, todos se congregavam, todos se ajudavam. Por isso que a atividade na igreja para um membro é muito importante. Um membro que está parado, ele causa problema. Então veja, um irmão entrou na igreja muito efervescente, aquela alegria toda, e o pastor percebeu que ele de repente desapareceu. Achou ele num pequeno grupo, lá num cantinho. O pastor foi ali naquele pequeno grupo, fez o sermonete daquela noite e percebeu o irmãozinho lá naquele canto. O pastor disse: irmão, o que está acontecendo? Ele não era tão ativo na igreja, de repente o irmão desapareceu, enquanto o irmão no pequeno grupo, e o irmão paradinho aí, não fala nada, não dá testemunho. Ele disse: pastor, sabe de uma coisa? É que eu voltei ao pecado antigo, pastor. O pastor disse: como assim, irmão? Pastor, eu tinha um certo costume e acabei roubando uma corda, sabe? O pastor disse: mas meu irmão, roubar uma corda é um caso simples de resolver. Eu vou com o irmão lá, eu não fui com o irmão, numa fazenda aqui perto, eu fui lá e roubei uma corda.
Então vamos lá, eu vou com o senhor lá, e o irmão devolve a corda, e então confessa lá para o fazendeiro, tenho certeza que o seu irmão será perdoado. O irmão volta à ativa. Ele abaixou a cabeça e disse, pastor, só tem um problema. Qual é, irmão? É que na ponta da corda tinha um boizinho, e eu acabei roubando a corda com um boizinho amarrado. Então, por isso que ele estava naquele canto lá, sem fazer nada, inoperante, né? Gente, a atividade tem que ser uma atividade que enobrece, que santifica, que consagra a pessoa. O pequeno grupo, ele tem essa finalidade, ela ajuda as pessoas, porque um interage com o outro. Difícil uma pessoa ficar num pequeno grupo, quietinho, num canto, sem ninguém falar nada com ele. As pessoas percebem, porque são poucas pessoas, e as pessoas acabam interagindo. O que está acontecendo? Por que você está triste? E a pessoa acaba, então, abrindo o coração. Tá? Quando nós nos envolvemos no trabalho, é muito difícil você ver os seus próprios problemas. Um homem que ia se suicidar, estava desesperado, não tinha mais situação na vida que o ajudasse. Ele disse, chega de bater cabeça. Eu já bati muita cabeça, eu vou acabar com essa minha vida. E o homem então dirigiu-se então para um local onde ele sabia que tinha uma ponte e que de lá ele poderia se atirar e a morte seria certa. Enquanto ele ia dar caminho, pensativo, com a cabeça baixada, olhando o bico do sapato, ele passou por uma rua e viu uma menininha sentada ali numa porta chorando. Ele passou e aparentemente não quis ligar, mas o choro da menina tocou no coração dele. Ele parou e disse, o que está acontecendo? Querida, por que você está chorando? Ela disse, porque minha mamãe está doente e eu não tenho nada para comer. Ela que trabalhava para dar comida para mim. O homem disse, onde é que você mora? Eu moro nessa casa aqui. O homem disse, cadê sua mãe? Está lá em cima, doente, deitada no colchão. Quando o homem entrou, ele ficou penalizado. Era uma casinha muito simples. Um colchonete jogado no chão. Um odor horrível ali dentro. A mulher deitada naquele colchonete no chão. Estava ali morrendo a míngua. E aquela menininha chorando. O homem sentiu o coração partido com aquilo. E depressa ele se abaixou, conversou com a mulher. Ela disse que estava muito mal. Ele chamou depressa uma ambulância, levaram para o hospital. Ele ficou cuidando da menininha. E ali então ele ficou acompanhando aquela mulher. A mulher foi medicada, voltou para casa. Ele preparou uma refeição, deu para aquela mulher, para aquela criança também. E disse para a menina, olha, eu vou assim, deixar o meu endereço. Você vai me procurar se você precisar. Mas não precisa não, eu vou vir aqui todos os dias. E o homem passou aí todos os dias naquela casa. E ali ele passou então a fazer alguma coisa, limpou a casa toda, limpou o quarto, tirou os lixos que estavam ali, limpou a cozinha, passou um pano, lavou o quintalzinho que era pequeno e deixou a criança e a mãe em boas condições e voltou frequentemente. Depois de fazer tudo isso, o homem estava na casa dele, ele pensou o seguinte, eu estava indo hoje de manhã fazer o que mesmo? Bem, ficou pensando, o que eu ia fazer? Rapaz, eu estava indo me matar, mas aquela criança interrompeu o fluxo de pensamento negativo dele. E por envolver-se com aquela menina e socorrer aquela mãe, acabou se esquecendo assim das suas mazelas e acabou ajudando aquela família. Na pergunta 9, Jesus disse que a seara tinha um problema. Jesus disse, a seara tem um problema. E qual é a solução? E Mateus 9, 37 e 38 diz, então disse Jesus, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha aqui o problema. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E a solução, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Essa é a solução. Jesus disse que seria a única forma de resolver o problema, seria ter mais trabalhadores. A força de um pequeno grupo pode fazer muito pela divulgação da mensagem e pela salvação de muitas almas. Enquanto os discípulos viam dificuldade, Jesus via possibilidades e oportunidades de evangelismo. A seara existe e o que necessitamos são obreiros, são pessoas que se mostrem ativos, que saiam da zona de conforto e que estejam prontos para estarem fazendo o melhor. Só temos que enxergar as oportunidades. Uma empresa mandou para a Índia 2 vendedores, os 2 foram para lá. Um deles olhando todas as condições, porque a empresa queria montar uma filial na Índia de fabricação de sapatos. Um deles pessimista, mandou uma mensagem, um e-mail para o departamento de vendas dizendo o seguinte, cancelem o projeto. Aqui ninguém usa sapato. É besteira implantar uma empresa aqui. O outro homem, enxergando a oportunidade, mandou um e-mail diferente uma semana depois dizendo,
Este é o melhor mercado que eu já vi. Ninguém ainda usa sapatos. Vamos estourar e ganhar dinheiro aqui. Perceberam? Duas pessoas no mesmo local com visões diferentes. Uma com a visão pessimista e outra com a visão otimista. Por isso que os pequenos grupos nos ajudam a termos uma visão otimista de como nos envolvermos no trabalho do Senhor. Deus abençoe. Que haja uma bênção para a sua vida no estudo nessa lição e que a gente se motive cada vez mais a nos envolvermos no trabalho do Senhor. Porque, olha, não podemos ser como o Mar Morto. Lembra que eu falei? O Mar Morto é símbolo de ociosidade. Não distribui suas águas para ninguém. Por isso se chama Mar Morto. Um cristão que é ocioso se torna um Mar Morto. Não tem finalidade nenhuma. Que Jesus abençoe você. Amém.